Eu estou com fome, moça, não como há dias. As palavras ficaram suspensas no ar do restaurante como um peso invisível. O barulho de talheres, copos e conversas elegantes parecia distante naquele momento. Marta sentiu um aperto no peito. Ela olhou para o homem novamente. Ele parecia cansado de um jeito que não era apenas físico. Seus olhos carregavam uma tristeza profunda, como se o mundo inteiro tivesse passado por cima dele muitas vezes. Marta sabia que o restaurante não permitia dar comida de graça. O gerente era rígido, e qualquer erro podia custar o emprego. E aquele emprego era tudo que ela tinha. Ainda assim, algo dentro dela não a deixava simplesmente virar as costas. Ela abaixou o olhar por um instante, pensou em sua própria vida. Pensou no pequeno quarto que alugava, nas contas que mal conseguia pagar, nas longas jornadas de trabalho. Ela também não tinha muito. Mas fome, ela conhecia bem aquela sensação. Marta voltou para a cozinha em silêncio. O cheiro de comida fresca enchia o ambiente, carnes grelhadas, arroz aromático, legumes salteados. Os chefes se moviam rapidamente, preparando pratos caros para clientes importantes. Ela abriu seu pequeno armário de funcionária. Lá dentro estava a marmita simples que o restaurante dava para os empregados todos os dias. Arroz, um pedaço pequeno de frango e um pouco de salada. Era tudo que ela teria para o almoço. Marta ficou olhando para aquela marmita por alguns segundos. Então fechou os olhos, respirou fundo, e tomou uma decisão. Ela pegou o prato. Quando voltou para o salão, caminhou diretamente até a mesa do homem. Ele ainda estava sentado exatamente como antes, olhando para as mãos vazias. Marta colocou o prato na frente dele com cuidado. Pode ficar com o meu prato, senhor. Esse era o meu almoço, o restaurante paga para nós todos os dias. O homem levantou os olhos lentamente. Confusão apareceu em seu rosto. Não, não posso aceitar isso, minha filha. Mas Marta sorriu com gentileza. Pode sim. O senhor precisa mais do que eu. Ela empurrou o prato um pouco mais perto dele. Eu consigo me virar. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com mãos levemente trêmulas, pegou o garfo. Ele começou a comer devagar, como alguém que estava tentando controlar a própria fome. Mas logo os movimentos ficaram mais rápidos. Cada garfada parecia devolver um pouco de vida ao seu rosto. Marta ficou ali por um momento observando, sentindo algo quente dentro do peito. Ela sabia que provavelmente teria que trabalhar o resto do dia com fome. Mas, estranhamente, ela se sentia leve. Depois de terminar o prato, o homem colocou o garfo sobre a mesa e respirou fundo. Obrigado, ele disse com uma voz baixa. Você não sabe o que isso significa para mim. Marta apenas sorriu. Todos precisamos de ajuda às vezes, senhor. Naquele momento, uma voz rude cortou o ambiente. Marta. Era o gerente. Ele estava parado perto do balcão, com os braços cruzados e o rosto vermelho de irritação. Venha aqui. Agora. Alguns clientes começaram a olhar. Marta caminhou até ele, tentando manter a calma. O que você pensa que está fazendo? Ele sussurrou com raiva. Esse lugar não é uma instituição de caridade. Eu só quis ajudar, Marta respondeu suavemente. O homem estava com fome. O gerente apontou discretamente para o canto. Olhe para ele. Ele está espantando os clientes. Esse tipo de gente não deveria nem entrar aqui. Marta sentiu o estômago apertar. Ele é uma pessoa, como qualquer outra. O gerente soltou um suspiro irritado. Escute bem, Marta. Mais uma coisa dessas e você perde o emprego. Está entendido? Ela abaixou a cabeça. Sim, senhor. Quando voltou para o salão, o homem já estava terminando de beber o copo de água. Ele se levantou lentamente. Moça, ele chamou. Marta se aproximou. Sim, senhor. Ele colocou a mão no bolso rasgado do casaco, como se procurasse algo. Mas então parou. Infelizmente eu realmente não tenho como pagar por isso hoje. Marta balançou a cabeça. Não precisa pagar. O homem observou em silêncio. Por alguns segundos, seus olhos mudaram. A tristeza cansada parecia desaparecer por um instante. No lugar dela surgiu algo diferente. Algo atento. Algo calculado. Ele pegou um pequeno pedaço de papel do bolso. Rabiscou algo rapidamente. E entregou a Marta. Guarde isso, ele disse. Marta franziu a testa. O que é? Talvez, apenas um lembrete de que bondade nunca é perdida. Ela olhou para o papel. Era apenas um número. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, o homem pegou seu velho casaco, agradeceu com um pequeno gesto de cabeça, e saiu do restaurante. A porta se fechou atrás dele. O salão voltou ao seu ritmo normal. Clientes conversavam. Garçons passavam apressados. Pratos caros eram servidos nas mesas. Mas Marta ficou olhando para aquele pequeno pedaço de papel na mão.
Algo naquela situação parecia estranho. Ela dobrou o papel e colocou no bolso do avental. O resto do dia foi longo. O gerente mal olhou para ela. E Marta realmente passou o turno inteiro sem comer. Quando finalmente saiu do restaurante naquela noite, o céu já estava escuro e as ruas estavam silenciosas. Ela caminhava devagar em direção ao pequeno apartamento que alugava. O cansaço pesava em seus ombros. Mas quando colocou a mão no bolso e sentiu o papel novamente, algo despertou sua curiosidade. Ela parou sob a luz fraca de um poste. Abriu o papel. E olhou para o número novamente. Naquele momento, um carro preto enorme e elegante parou lentamente do outro lado da rua. Um carro que definitivamente não pertencia àquele bairro simples. A porta traseira se abriu. Um homem de terno saiu rapidamente e olhou ao redor. Então seus olhos encontraram Marta. Ele caminhou direto até ela. Senhorita Marta, ele perguntou. Ela piscou surpresa. Sim? O homem tirou um cartão do bolso. Meu nome é Henrique. Eu trabalho para o Sr. Augusto Vasconcelos. Marta franziu a testa. O quê? Henrique pareceu surpreso. O homem que o senhor ajudou hoje no restaurante. Marta ficou confusa. Mas, ele parecia. Henrique sorriu levemente. Sim. Ele parecia um homem pobre. Ele apontou discretamente para o carro luxuoso atrás dele. Mas a verdade é que Augusto Vasconcelos é um dos homens mais ricos deste país. O coração de Marta quase parou por um segundo. Bilionário, ela murmurou. Henrique assentiu. Exatamente. Marta olhou para o carro, depois para o papel em sua mão. Sua mente tentava entender o que estava acontecendo. Henrique continuou. Hoje ele decidiu fazer algo que faz uma vez por ano. Ele sai disfarçado para ver como as pessoas realmente tratam alguém que não tem nada. Marta sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Henrique olhou diretamente nos olhos dela. E de todas as pessoas naquele restaurante, ele disse calmamente. A única que mostrou verdadeira humanidade foi você. Marta ficou imóvel por alguns segundos, tentando absorver tudo aquilo. O barulho distante de um ônibus passando pela rua pareceu trazê-la de volta à realidade. Isso não pode ser sério, ela disse quase sussurrando. Henrique abriu a porta traseira do carro preto. Talvez seja melhor que o próprio Sr. Augusto explique. Marta hesitou. Ela olhou para suas roupas simples de trabalho, para os sapatos gastos e para as mãos ainda cheirando levemente a comida do restaurante. Tudo aquilo parecia um sonho estranho. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que deveria entrar. Com passos tímidos, ela se aproximou do carro. Quando olhou para dentro, seu coração acelerou. O homem que estava sentado ali era o mesmo que havia comido seu almoço algumas horas antes. Mas agora ele estava diferente. Muito diferente. Seu cabelo estava arrumado, a barba aparada, e ele vestia um elegante terno escuro que parecia valer mais do que o aluguel de Marta por um ano inteiro. Mesmo assim, os olhos eram os mesmos. Calmos. Observadores. E quando ele viu Marta, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Boa noite, Marta, disse ele com uma voz tranquila. Ela ainda parecia perdida. Então, o senhor não é pobre. Augusto soltou uma leve risada. Não exatamente. Marta levou a mão à testa, tentando organizar os pensamentos. Então tudo aquilo, no restaurante. Foi um teste, Augusto completou suavemente. Ela ficou em silêncio. Augusto fez um gesto convidando-a a sentar no banco ao lado dele dentro do carro. Depois de alguns segundos de hesitação, Marta entrou. A porta se fechou suavemente. O interior do carro era silencioso, confortável, com um perfume suave de couro novo. Era um mundo completamente diferente do que ela estava acostumada. Augusto a observou por um momento antes de falar novamente. Todos os anos eu faço algo parecido, ele explicou. Eu me disfarço, entro em lugares diferentes, e observo. Marta franziu levemente a testa. Observa o quê? A maneira como as pessoas tratam alguém que acreditam não ter valor. Ele apoiou as mãos no joelho. A maioria simplesmente ignora. Alguns olham com desprezo. Outros pedem para eu sair. Ele respirou lentamente. Mas hoje, algo diferente aconteceu. Marta abaixou os olhos. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Augusto balançou a cabeça devagar. Não. Você fez o que pouquíssimas pessoas fariam. Ele apontou suavemente para ela. Você não me deu sobras. Você não me tratou como um problema. Você me deu o seu próprio almoço. As palavras fizeram Marta sentir um leve calor no rosto. Eu sabia o que era sentir fome, ela disse baixinho. Então não consegui fingir que não vi. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia impressionado. Diga-me uma coisa, Marta. Há quanto tempo você trabalha naquele restaurante? Quase 3 anos.
E você gosta de trabalhar lá? Ela pensou antes de responder. Eu gosto de servir as pessoas, disse com sinceridade. Mas, às vezes é difícil. Por quê? Algumas pessoas acham que quem trabalha servindo não merece respeito. Augusto assentiu lentamente. Eu percebi isso hoje. Marta suspirou. Mas eu preciso do trabalho. Pago o aluguel da minha mãe com esse salário. Augusto levantou levemente as sobrancelhas. Sua mãe mora com você? Sim. Ela está doente há algum tempo. E eu sou a única que cuida dela. Por um instante, o rosto de Augusto ficou sério. Então você trabalha o dia inteiro, e ainda cuida dela à noite? Sim. E mesmo assim deu sua única refeição para um estranho. Marta deu de ombros, um pouco envergonhada. Era a coisa certa a fazer. O carro ficou em silêncio novamente. Henrique, sentado na frente, mantinha os olhos discretamente voltados para a estrada, como se já tivesse visto aquela situação muitas vezes. Augusto então pegou um pequeno envelope que estava ao lado dele. Ele o segurou por alguns segundos antes de entregar para Marta. Eu gostaria que você aceitasse isto. Ela pegou o envelope, confusa. O que é? Uma pequena forma de agradecer. Marta abriu devagar. Dentro havia um cartão elegante. Quando leu o que estava escrito, seus olhos se arregalaram. Era uma oferta de emprego. Diretamente na empresa de Augusto Vasconcelos. Um cargo com salário 5 vezes maior do que ela ganhava no restaurante. Marta levantou o olhar imediatamente. Isso deve ser um engano. Augusto sorriu. Não é. Mas o senhor nem me conhece, ela disse nervosa. Eu não tenho estudos importantes. Nunca trabalhei em empresa nenhuma. Augusto cruzou as mãos calmamente. Eu não estou procurando alguém com diplomas. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu procuro pessoas com caráter. Marta sentiu o coração bater mais forte. Augusto continuou. Uma empresa pode ensinar habilidades. Mas não pode ensinar humanidade. Ele fez uma pausa. E hoje você provou que tem algo que o dinheiro não pode comprar. Marta ficou olhando para o envelope nas mãos. Sua mente estava cheia de pensamentos. A vida dela poderia realmente mudar assim? Augusto inclinou levemente a cabeça. Claro, você não precisa decidir agora. Mas gostaria que pensasse sobre isso. Ele apontou para o cartão. Meu escritório estará esperando por você amanhã, se quiser conversar. Marta respirou fundo. Tudo parecia rápido demais. E real demais. Mas antes que ela pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Seu telefone velho começou a tocar dentro da bolsa. Ela pediu licença e atendeu. Alô? Do outro lado da linha, a voz de sua vizinha parecia aflita. Marta, você precisa vir para casa agora. O coração dela disparou. O que aconteceu? Houve um problema com sua mãe. O coração de Marta disparou imediatamente. O que aconteceu com minha mãe? Ela perguntou, sentindo a garganta secar. Do outro lado da linha, a vizinha falou rápido, com a voz trêmula. Ela desmaiou, Marta. Eu fui levar uma sopa para ela e encontrei ela no chão da cozinha. Por um segundo o mundo de Marta pareceu girar. O que os médicos disseram? Chamemos uma ambulância. Estão levando ela para o hospital agora. Marta sentiu as pernas ficarem fracas. Estou indo, ela disse rapidamente, desligando o telefone. Quando levantou os olhos, Augusto já estava observando seu rosto preocupado. O que aconteceu? Ele perguntou. Minha mãe, Marta respondeu, quase sem conseguir falar. Ela desmaiou. Estão levando ela para o hospital. Augusto não hesitou nem por um segundo. Henrique, ele disse calmamente. Hospital mais próximo. Sim, senhor. O carro arrancou suavemente, mas com velocidade. Marta apertava o telefone nas mãos, tentando controlar a respiração. Tudo aquilo estava acontecendo rápido demais. Algumas horas atrás ela estava apenas trabalhando, tentando sobreviver mais um dia. Agora estava sentada em um carro de luxo correndo para um hospital com um dos homens mais ricos do país ao seu lado. Mas nada disso importava naquele momento. Só havia um pensamento em sua mente. Sua mãe. Augusto observava Marta em silêncio. Ele podia ver o medo nos olhos dela. Depois de alguns minutos, ele falou com voz calma. Qual hospital? Hospital São Gabriel, Marta respondeu. Henrique assentiu da frente. Chegaremos em poucos minutos. O carro atravessou várias ruas iluminadas pela noite até finalmente parar na frente do hospital. Antes mesmo que o motorista abrisse a porta, Marta já estava saindo. Ela correu pela entrada principal, passando pela recepção com passos apressados. Minha mãe, ela disse para a enfermeira. Ela chegou agora há pouco de ambulância. O nome dela é Helena Duarte.
A enfermeira digitou algo no computador. Sim, ela foi levada para avaliação médica. Pode esperar ali, por favor. Esperar. Aquela palavra parecia impossível naquele momento. Mas Marta se sentou na cadeira dura da sala de espera. Seu coração ainda batia forte. Poucos segundos depois, Augusto entrou no hospital com passos tranquilos. Henrique vinha logo atrás. Marta parecia surpresa ao vê-los. O senhor não precisava vir. Augusto sentou-se na cadeira ao lado dela. Família é importante, ele disse simplesmente. Os minutos começaram a passar devagar. Cada segundo parecia uma hora. Marta apertava as mãos nervosamente. Ela lembrava de sua mãe mais cedo naquele dia. Fraca, mas sorrindo. Sempre sorrindo para não preocupar a filha. Finalmente, um médico apareceu no corredor. Marta Duarte? Ela levantou imediatamente. Sou eu. O médico tirou os óculos por um instante. Você é filha da senhora Helena? Sim, como ela está? O médico respirou fundo antes de responder. Sua mãe chegou com uma queda de pressão muito forte. Marta sentiu o estômago apertar. Ela vai ficar bem? Por enquanto ela está estável. Marta soltou um pequeno suspiro de alívio. Mas o médico continuou. Porém descobrimos algo que precisa de atenção. O coração dela voltou a apertar. O quê? Ela tem um problema cardíaco que parece já existir há algum tempo. Marta sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Coração? Sim. O tratamento é possível, mas será necessário um procedimento médico. Uma cirurgia. A palavra ecoou na mente dela. Cirurgia. Quanto tempo temos? Ela perguntou com voz fraca. O ideal seria fazer o quanto antes. Marta engoliu seco. Ela já imaginava a próxima pergunta. Mesmo assim precisou fazê-la. E, quanto custa? O médico respondeu com cuidado. Infelizmente é um procedimento caro. Ele mencionou o valor. Marta sentiu o corpo inteiro gelar. Era muito mais do que ela ganhava em vários anos de trabalho. Ela abaixou lentamente os olhos. Por um momento, não conseguiu dizer nada. O médico percebeu a reação dela. Entendo que é difícil, ele disse com gentileza. Mas precisamos decidir logo. Ele entregou alguns papéis. Volto em alguns minutos. O médico saiu pelo corredor. Marta ficou parada no mesmo lugar, segurando os papéis com mãos tremendo. As letras pareciam borradas diante de seus olhos. Todo o esforço de anos, todo o trabalho, tudo parecia pequeno demais diante daquela conta. Ela sentou novamente na cadeira. E pela primeira vez naquela noite, lágrimas começaram a cair silenciosamente. Eu não tenho esse dinheiro, ela sussurrou. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele observava Marta chorar discretamente, tentando esconder o rosto nas mãos. Então ele pegou lentamente os papéis da cirurgia. Leu com calma. Quando terminou, levantou-se. Marta. Ela olhou para ele, surpresa. Augusto entregou os papéis para Henrique. Cuide disso. Henrique assentiu imediatamente. Sim, senhor. Marta franziu a testa, confusa. O que está acontecendo? Augusto voltou a sentar ao lado dela. Sua voz era calma. Sua mãe terá a melhor equipe médica deste hospital. Marta piscou, sem entender. O quê? A cirurgia será feita o mais rápido possível. Ela balançou a cabeça. Mas, eu disse que não tenho dinheiro. Augusto a interrompeu gentilmente. Você já pagou essa dívida. Marta ficou ainda mais confusa. Como assim? Augusto sorriu levemente. Hoje você alimentou um homem que acreditava estar faminto. Ele apontou para o corredor do hospital. Agora deixe que eu cuide disso. Marta abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Tudo parecia grande demais para compreender. Eu não posso aceitar isso, ela disse finalmente. É muito. Augusto inclinou-se um pouco para frente. Há algumas horas você deu a única refeição que tinha para um estranho. Sem saber quem ele era. Sem esperar nada em troca. Ele fez uma pequena pausa. Agora, permita que o mundo devolva um pouco dessa bondade. Marta ainda parecia sem palavras. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira apareceu no corredor. Marta Duarte? Ela levantou rapidamente. Sim? Sua mãe acordou. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas novamente. Ela quer ver você. Sem pensar duas vezes, Marta correu pelo corredor em direção ao quarto. Quando entrou, encontrou sua mãe deitada na cama, ligada a alguns aparelhos simples. Helena parecia fraca, mas quando viu a filha, sorriu. Marta. Marta segurou a mão dela imediatamente. Mãe, eu fiquei com tanto medo.
Helena apertou levemente os dedos da filha. Está tudo bem agora. Mas então a mãe olhou por cima do ombro de Marta. Augusto estava parado silenciosamente perto da porta do quarto. Os olhos de Helena se estreitaram levemente, como se estivesse tentando lembrar de algo. Então, de repente, a expressão dela mudou completamente. Seu rosto ficou pálido. Marta, ela sussurrou com surpresa. A filha virou-se confusa. O que foi, mãe? Helena levantou um pouco a mão trêmula, apontando diretamente para Augusto. Eu conheço esse homem. Marta franziu a testa imediatamente. Conhece? Ela perguntou, surpresa. Ela olhou para Augusto, depois para a mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Helena continuava olhando fixamente para ele, como se estivesse tentando puxar uma memória muito antiga de dentro da mente. Não pode ser, ela murmurou. Augusto permaneceu quieto perto da porta do quarto, mas seu rosto mudou levemente. Pela primeira vez desde que Marta o conhecera, ele parecia genuinamente surpreso. Mãe, você tem certeza? Marta perguntou com cuidado. Helena respirou fundo, ainda observando aquele homem elegante parado ali. Esse rosto, eu não esqueço. Ela fechou os olhos por um instante, como se organizasse as lembranças. Faz muitos anos, talvez 20. Augusto deu um passo lento para dentro do quarto. Perdoe-me, senhora, ele disse calmamente. Mas acho que nunca nos encontramos. Helena abriu os olhos novamente. Talvez você não se lembre de mim. Ela fez uma pausa. Mas eu lembro de você. O silêncio tomou conta do quarto. Marta sentia que havia algo importante ali, algo escondido no passado que ela nunca tinha ouvido antes. Helena apontou novamente para Augusto. Você, era jovem naquela época. Augusto inclinou levemente a cabeça. Eu era jovem há muitos anos. Mas Helena continuou. E estava perdido. Essa palavra fez Augusto ficar completamente imóvel. Perdido. Helena respirou com dificuldade, mas continuou. Era inverno, estava muito frio. Marta apertou a mão da mãe, preocupada. Mãe, talvez você devesse descansar. Não, Helena disse suavemente. Eu preciso dizer isso. Ela voltou os olhos para Augusto. Você estava sentado sozinho perto da rodoviária antiga da cidade. Os olhos de Augusto começaram a mudar. Uma sombra de reconhecimento passou por seu rosto. Helena continuou falando lentamente. Suas roupas estavam rasgadas, você parecia ter passado dias na rua. Marta piscou surpresa. Aquilo soava estranhamente parecido com o que tinha acontecido naquele mesmo dia no restaurante. Helena sorriu fracamente. Eu estava saindo do meu turno na padaria. Augusto não disse nada. Mas agora sua atenção estava completamente nela. Ouvi você sentado ali, Helena continuou. Todo mundo passava, mas ninguém parava. Ela respirou fundo antes de completar. Então eu comprei 2 pães quentes e dei um para você. O quarto ficou em silêncio absoluto. Marta olhou lentamente para Augusto. A expressão dele havia mudado completamente. Agora não havia mais aquele ar confiante de empresário poderoso. Havia algo diferente. Algo mais humano. Helena falou novamente. Você estava tremendo de frio. E me disse que não sabia se teria forças para continuar. Marta sentiu um arrepio subir pela espinha. Augusto finalmente falou, mas sua voz estava mais baixa agora. Oh, lembro desse dia. Helena assentiu lentamente. Você disse que tinha perdido tudo. Augusto olhou para o chão por um momento. Henrique, que estava parado perto da porta, parecia igualmente surpreso. Helena continuou. Eu não tinha dinheiro para ajudar muito. Mas sentei ao seu lado por alguns minutos. E disse uma coisa. Augusto levantou lentamente o olhar para ela. Você disse, ele falou quase em um sussurro, que nenhum inverno dura para sempre. Os olhos de Helena brilharam. Então você lembra. Marta ficou completamente imóvel. Ela nunca tinha ouvido aquela história antes. Augusto respirou profundamente. Eu nunca esqueci. Ele caminhou lentamente até a cama do hospital. Naquele dia eu estava no pior momento da minha vida. Ele olhou para Marta, depois para Helena. Eu tinha perdido minha pequena empresa, estava endividado, e achava que tudo tinha acabado. Helena observava em silêncio. E então uma mulher que nem me conhecia, sentou ao meu lado na calçada e dividiu o seu pão comigo. Ele fez uma pausa. Parece pouco para quem olha de fora. Mas naquele momento, aquilo salvou algo dentro de mim. Marta sentiu lágrimas surgirem novamente em seus olhos. Augusto continuou. Eu prometi a mim mesmo naquele dia que, se um dia tivesse sucesso, nunca esqueceria aquele gesto. Ele sorriu levemente. Mas a vida seguiu, os anos passaram, e eu nunca mais encontrei aquela mulher. Helena deu um pequeno sorriso cansado. A cidade era grande.
E a vida é cheia de caminhos diferentes. Augusto assentiu. Até hoje. Ele olhou para Marta com uma expressão diferente agora. Hoje sua filha me deu comida exatamente da mesma forma. Marta ficou sem palavras. E agora eu descubro que ela é filha da mulher que, muitos anos atrás, fez exatamente a mesma coisa por mim. Henrique balançou a cabeça, impressionado. Que coincidência incrível. Mas Augusto olhou para Helena com um leve sorriso. Eu não acredito muito em coincidências. Helena também sorriu. Às vezes o bem apenas encontra o caminho de volta. O silêncio voltou ao quarto. Mas desta vez era um silêncio diferente. Um silêncio cheio de significado. Marta apertou a mão da mãe com carinho. Por que você nunca me contou essa história? Helena deu de ombros suavemente. Porque para mim era apenas um pequeno gesto. E pequenos gestos não precisam de histórias. Augusto observou as duas com atenção. Então disse algo que fez Marta prender a respiração. Talvez para você tenha sido pequeno. Mas para mim, mudou tudo. Ele se virou levemente para Henrique. Garanta que a senhora Helena tenha não apenas a cirurgia. Henrique assentiu. Mas o melhor tratamento possível. Marta abriu a boca para protestar novamente. Mas Augusto levantou a mão gentilmente. Por favor. Desta vez, deixe-me fazer algo. Marta olhou para ele por alguns segundos. Depois para a mãe. Helena apertou sua mão suavemente. Às vezes, ela disse baixinho, aceitar ajuda também é um ato de coragem. Marta respirou fundo. E finalmente assentiu. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu novamente. A porta do quarto se abriu de repente. Um homem de terno elegante entrou rapidamente, com uma expressão nervosa. Ele parecia alguém importante do hospital. Senhor Vasconcelos, ele disse. Precisamos falar imediatamente. Augusto virou-se para ele. O que houve? O homem hesitou por um segundo antes de responder. Acabamos de receber uma ligação urgente da sua empresa. O rosto de Augusto ficou sério. Que tipo de ligação? O homem engoliu seco. Algo aconteceu com um dos seus principais diretores. Ele respirou fundo. E parece que envolve fraude dentro da empresa. O quarto do hospital ficou em silêncio depois daquelas palavras. Fraude. A palavra parecia pesada demais para aquele momento. Augusto ficou imóvel por alguns segundos, os olhos fixos no homem que acabara de entrar. Explique melhor, ele disse com calma, embora sua voz tivesse adquirido um tom mais firme. O homem ajeitou a gravata, claramente nervoso. Senhor, nosso diretor financeiro foi detido pela polícia há poucos minutos. Henrique franziu a testa. Detido? O homem assentiu. As autoridades descobriram um esquema de desvio de milhões da empresa, contas falsas, contratos manipulados, tudo estava acontecendo há anos. Marta observava em silêncio, tentando entender como aquele mundo de bilhões e empresas gigantes podia, de repente, parecer tão frágil. Augusto permaneceu quieto por um momento. Então soltou um suspiro lento. Então finalmente descobriram. Todos olharam para ele. Descobriram? Henrique perguntou, surpreso. Augusto assentiu levemente. Eu já suspeitava de algo há algum tempo. Ele caminhou até a janela do quarto, olhando para as luzes da cidade lá fora. Por isso tenho passado tanto tempo fora do escritório, observando as pessoas. Marta se lembrou imediatamente do restaurante. Do homem cansado, sentado no canto. Eu precisava lembrar quem eu realmente era antes de tomar decisões importantes, Augusto continuou. Ele se virou novamente para o grupo. Dinheiro e poder podem distorcer tudo ao nosso redor. Ele fez uma pausa. Mas a bondade sempre mostra a verdade. Henrique cruzou os braços. O conselho vai exigir decisões rápidas agora. Augusto assentiu. E terão. Ele caminhou novamente até a cama de Helena. Mas primeiro, há algo mais importante. Ele olhou diretamente para Marta e sua mãe. Família. Helena sorriu suavemente. Você aprendeu bem aquela lição. Augusto respondeu com um leve sorriso. Graças a você. Naquele momento, o médico voltou ao quarto. Senhora Helena, ele disse gentilmente, a equipe já está preparando tudo para a cirurgia. Marta apertou a mão da mãe com mais força. Vai ficar tudo bem, ela disse. Helena olhou para a filha com ternura. Claro que vai. Então voltou os olhos para Augusto. Veja como a vida é curiosa. Ele inclinou a cabeça. Por quê? Um dia eu dei pão para um jovem perdido na rua. Ela respirou lentamente. E muitos anos depois, esse mesmo jovem está salvando a vida da minha filha e da minha família. Augusto ficou em silêncio por um instante. Na verdade, ele disse calmamente, quem salvou minha vida foi você.
Henrique observava aquela cena com respeito silencioso. Marta ainda parecia emocionada. Eu ainda não consigo acreditar em tudo isso, ela confessou. Augusto sorriu. Às vezes as maiores mudanças começam com os menores gestos. Alguns minutos depois, os enfermeiros levaram Helena para a sala de cirurgia. Marta ficou na sala de espera novamente, mas desta vez Augusto estava ao lado dela. As horas passaram lentamente. Nenhum dos dois falou muito. Mas algo invisível havia mudado entre eles. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo. Uma conexão construída por pequenos atos de humanidade que atravessaram décadas. Finalmente, perto do amanhecer, o médico apareceu novamente no corredor. Marta levantou imediatamente. E então? O médico sorriu. A cirurgia foi um sucesso. As lágrimas correram pelo rosto de Marta antes mesmo que ela percebesse. Augusto colocou uma mão tranquila em seu ombro. Eu disse que tudo ficaria bem. Algumas semanas depois, a vida de Marta parecia completamente diferente. Sua mãe se recuperava bem em casa. Pela primeira vez em muitos anos, Helena parecia tranquila, sem aquela constante preocupação com saúde e dinheiro. E Marta? Marta estava sentada em um escritório enorme, no último andar de um dos prédios mais altos da cidade. A vista da janela mostrava toda a cidade abaixo. Ela ainda às vezes precisava lembrar a si mesma que aquilo era real. Augusto entrou na sala com um sorriso discreto. Como está o primeiro mês no trabalho? Marta riu levemente. Confuso. Ele levantou uma sobrancelha. Confuso? Sim. Ainda me sinto como a garçonete que servia mesas. Augusto sentou-se na cadeira em frente. E isso é exatamente o motivo pelo qual você está aqui. Marta inclinou a cabeça. Porque eu servia mesas. Porque você nunca esqueceu como tratar pessoas. Ele apontou para a cidade lá fora. Empresas gigantes caem todos os dias porque esquecem disso. Ele fez uma pausa antes de continuar. Mas pessoas que lembram disso, mudam o mundo. Marta ficou pensativa por um momento. Tudo começou com um prato de comida. Augusto sorriu. Na verdade começou muito antes. Ela franziu a testa. Antes? Com 2 pães quentes em uma manhã fria, 20 anos atrás. Marta riu suavemente. Então minha mãe começou tudo isso. Augusto assentiu. E você continuou. O sol começava a nascer lentamente no horizonte, iluminando a cidade. Marta observou aquela luz suave preencher o escritório. Então disse algo que resumiu tudo. Engraçado. Augusto olhou para ela. O quê? Ela sorriu. Algumas pessoas pensam que mudar o mundo exige bilhões. Ela fez uma pequena pausa. Mas às vezes, tudo que é preciso é dividir o próprio almoço. Augusto olhou pela janela também. E naquele momento, ambos sabiam uma coisa com absoluta certeza. Bondade verdadeira nunca desaparece. Ela apenas viaja pelo tempo. Até encontrar o caminho de volta.